Olá, nobres e queridos acadêmicos do curso de Teologia do CETAD. Estamos agora aqui para nós gravarmos a nossa aula de número 5 e, como toda vez eu faço, sempre procuro fazer uma breve revisão, recapitular a última parte que nós tratamos na aula passada, tá? Bom, na aula passada nós estivemos falando sobre a diferença que tem a respeito do conhecimento de Deus, tá? Vocês sabem que quando nós falamos sobre este conhecimento de Deus, nós podemos dividi-lo de duas formas, tá? O conhecimento de Deus, que nós chamamos o conhecimento incognoscível, tá? Aquele conhecimento que não é possível obter pelos meios naturais, aquele conhecimento que não é possível se adquirir através de uma simples leitura de um texto, ou mesmo leitura da própria Bíblia, ou mesmo conhecimento teológico, tá? E nós falamos também sobre o conhecimento cognoscível de Deus, tá? Que é aquele conhecimento que você consegue adquirir através de um curso de teologia, tá? E também é um conhecimento que você consegue adquirir através de uma simples leitura, até mesmo a própria leitura da palavra de Deus, tá? Então, existem dois tipos de conhecimento a respeito de Deus, o incognoscível e o conhecimento cognoscível. Vamos agora entender um pouco o que significa este conhecimento aqui, ó, o incognoscível de Deus, tá? Quando nós nos referimos a Deus, existe então duas formas de conhecê-lo. Ou melhor, existem duas formas que subdivide-se o conhecimento de Deus, tá? Que é o cognoscível e o incognoscível. E nós estamos agora começando com o incognoscível de Deus. Eu volto a dizer, este conhecimento aqui, ele só é acessível, tá? Só é acessível, tá? A letra aqui não está muito boa, mas vocês podem me entender, tá? Esse conhecimento aqui só é acessível, tá? Através do Espírito Santo, através de Jesus, através também da ação do Espírito Santo, ou seja, através de uma vida de intimidade com Deus, né? Do Espírito Santo. Claro que através desse relacionamento com o Espírito Santo é possível você adquirir este incognoscível de Deus. Se você me perguntar, professor, é possível adquirir o incognoscível de Deus através de uma leitura? Aí eu te digo que não. Seria possível você ler a respeito disso, de alguém que já teve uma experiência do incognoscível de Deus, e ele descreveu essa experiência, escreveu através de um livro, ou mesmo através de um relato, ou de um testemunho. Aí sim é possível se ter um pouco dessa noção aí do incognoscível de Deus, tá? Vejamos aqui. Aqui nós temos um texto bíblico de Jó, no capítulo 26 e o versículo 14, que fundamenta este incognoscível de Deus. Olha o que diz aqui. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Olha só, quando Jó está falando, e quão pouco é o que temos ouvido dele, ou seja, Jó está fazendo uma referência, tá? Eu vou colocar de preto para você ver essa anotação de extrema importância, tá? Jó está fazendo referência ao cognoscível de Deus, tá? O cognoscível, nocível de Deus, gente, tá? Quando você vê aqui falando
e quão pouco é o que temos ouvido dele, ele está se referindo ao cognoscível de Deus. Tá? Se nós juntarmos todo o conhecimento teológico, tá? Se nós juntarmos toda a teologia do mundo inteiro a respeito de Deus, ainda assim é pouco, tá? É pouco, por quê? Pouco diante da grandeza de Deus, tá? Eu vou fazer uma pequena comparação para os senhores aqui, tá? É uma comparação grotesca, mas que os senhores vão entender. Eu acho que os senhores estão conseguindo enxergar esse pontinho aqui preto. Estão vendo esse pontinho? Tá? Estão enxergando esse pontinho aqui, ó? Eu estou aumentando ele para que vocês possam visualizar, tá? Digamos que esse simples pontinho aqui, ele nada mais é do que o cognoscível de Deus, tá? Olha só o tamanho desse pontinho. Agora digamos que toda a tela que vocês estão visualizando representa o incognoscível de Deus. Então, meus queridos, tudo que nós conhecemos a respeito de Deus pela via teológica, pela via da leitura, pela via de uma análise textual, é apenas esse pontinho aqui minúsculo que nós temos a respeito de Deus. Porque a grandeza de Deus, o conhecimento incognoscível de Deus, ele é infinito. Ele é totalmente infinito. Existe conhecimento de Deus que nós nunca teremos acesso, que será de fato um incognoscível de Deus. É por isso que Jó está dizendo aqui, ó, e quão pouco é o que temos ouvido. Ó, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, tudo que nós já escutamos, tudo que nós já lemos, tudo que nós já estudamos, é muito pouco diante do incognoscível de Deus. Eu acredito que os senhores estejam me compreendendo o que eu estou querendo referendar nesse momento, tá? Prosseguindo, novamente, Jó, mais uma vez, fazendo referência ao incognoscível de Deus. Agora é Jó, capítulo 36, versículo 26. Olha o que é que Jó está dizendo. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos. Gente, Jó foi muito verdadeiro em falar isso. Quando Jó está falando que nós não o compreendemos, aí eu puxo uma seta para cá, tá? E eu te digo que Jó estava falando do incognoscível de Deus, tá? Por isso que tem muita coisa que nós não conseguimos compreender, tá? Que só Deus é quem sabe. Então, está aqui, ó, tá? Jó se referindo também ao incognoscível de Deus, tá bom? Mais uma vez, parece que Jó, ele era catedrático a respeito do incognoscível de Deus, né? Porque só aqui nós já temos 3 referências bíblicas a respeito desse incognoscível. E aqui, ó, agora Jó, no capítulo 37 e o versículo 5, Jó diz o seguinte: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, tá? Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Desculpa, queridos. Meus queridos, quando chega na fase da incompreensão humana, é aí que entra isso que eu estou vos falando. Entra o incognoscível de Deus, tá? Digamos que aqui eu tenho este círculo aqui, tá? Este círculo aqui representa o quê? Representa a compreensão humana.
E quando essa compreensão humana chega neste limite aqui, daqui em diante, tá? Vai entrar o incognoscível de Deus. Tá certo? Eu creio que os senhores estejam entendendo essa parte que nós estamos aqui se referindo e demonstrando para os senhores, tá? Tem mais, vamos lá, vamos ver. Agora, querido, nós temos aqui em Oséias 40, versículo 20. Opa, aqui deu uma pequena... só uma pequena... Uma pequena falha aqui, tá? Eu agora peço desculpa, porque eu não sei... eu não estou aqui lembrando, no momento, qual é essa referência bíblica aqui, tá? Mas eu vou pesquisar, para depois eu repassar para os senhores, tá? Mas aqui diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Se eu não estiver enganado, isso aqui é um salmo. Salmo 40, versículo 28, se eu não estiver enganado. Mas depois os senhores podem pesquisar também para mim e me ajudar, tá? Mas eu vou fazer o conserto. Provavelmente foi um erro de digitação da minha parte aqui, tá? Vamos prosseguir. Aqui, Salmo 139, versículo 6. Diz assim: tal ciência, deixa eu mudar aqui a cor, tá? Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir, tá? Tem um pequeno erro aqui que não foi separado, mas nós vamos consertar isso aí. Salmo 139, versículo 6. Olha o que diz esta outra referência aqui, agora é de Romanos, né? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Tá. Romanos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha aqui, ó. Quando fala em insondáveis, diz que não é possível você sondar, você conhecer, você ter acesso a isso. E inescrutáveis são os seus caminhos, tá? E aqui embaixo tem um grifo meu, isso aqui é meu, tá? Foi um grifo criado por mim, baseado nisso que nós falamos, que diz o seguinte: a grandeza de Deus é ilimitada e mais do que infinita. O conhecimento que temos dele é apenas um punhado de todas as águas existentes no mundo. Ó, você imagina toda a água que existe no mundo, toda, tanto as águas oceânicas, as águas marítimas, as águas dos rios, das cachoeiras, as águas as águas subterrâneas, tá? Tudo isso é apenas um punhado do conhecimento que nós temos a respeito de Deus, tá? Então essa parte que nós acabamos de ver é sobre o incognoscível de Deus. Agora nós vamos para o cognoscível de Deus, tá? O que é este cognoscível de Deus? Já esse cognoscível de Deus é a parte onde nós podemos compreender, tá? É a parte onde é possível nós entendermos, tá? É o cognoscível de Deus, tá? E esse cognoscível de Deus, agora aqui deixa eu apagar a borracha aqui, que eu tenho um esquema para mostrar para os senhores, tá? Esse cognoscível de Deus, ele se divide da seguinte forma: o cognoscível intelectual e o cognoscível espiritual, tá? Existe uma diferença desses dois, tá? O cognoscível intelectual, tá? Porque assim, através de uma vida espiritual também é possível nós termos uma relativa compreensão das questões espirituais envolvendo a Deus, tá? Vamos lá. Esse cognoscível intelectual aqui, ó, que nós fizemos essa divisão aí em cima,
ele é conquistado através da leitura bíblica diária, através de um texto a respeito de Deus. Tá? Olha só, ele também é conquistado através da educação cristã herdada dos pais. Tá? Desde cedo nós aprendemos, né, que a respeito de Deus, por exemplo, quando uma pessoa morre, a gente ensina para uma criança que virou um anjinho, né? Isso aí é uma educação cristã, tá? Que nos fora herdada pelos nossos pais. Outra forma de adquirir o cognoscível intelectual é através do estudo sistemático da Bíblia. Quando você estuda a Bíblia através de temas, por exemplo, você vai falar um tema sobre fé, aí você vai procurar textos bíblicos a respeito de fé. Um tema sobre Cristo, você vai procurar textos bíblicos a respeito de Cristo, tá? Então, e a outra forma também, gente, é através de um curso de teologia. Por exemplo, os senhores estão fazendo curso de teologia do CETAD, tá? E olha, diga-se de passagem, para mim, não é porque eu sou professor do CETAD, não, mas para mim o CETAD é o melhor curso de teologia do Amapá, mesmo porque no CETAD estão os melhores professores de teologia. Tá? Então, é dessa forma que você consegue adquirir o cognoscível de Deus, tá? Tá errado aqui a forma como foi escrito, tá bom? Mas a gente vai ajeitar isso aí depois. Aqui está cognoscível, mas não é cognoscível, tá bom? Vamos fazer esse pequeno conserto aqui, tá? Então depois a gente vai ajeitar isso aqui. Foi um erro de slide que a gente acaba passando sem perceber, tá? E de que forma o cognoscível espiritual de Deus? Esse conhecimento ele é adquirido através de uma vida de comunhão, oração, consagração e santidade ao Senhor. Tá? Então, através desses elementos aqui, repetindo, comunhão, oração, consagração e santidade ao Senhor, esses elementos aqui, eles estão interligados. Tá? A comunhão está interligada com a oração, tá? E a oração com a consagração. E essa santidade ao Senhor eu também vou chamar de santificação. Olha só, interessante, né? Tudo é são, tem são no final. Santificação, tá? Olha que interessante. Comunhão, oração, consagração e santificação, tá? Deixa eu pagar aqui. Olha aqui um texto bíblico que fundamenta o que nós estamos falando para os senhores, tá? Não adianta só eu falar por falar, eu tenho que fundamentar aquilo que eu estou repassando. E aqui nós temos a fundamentação. Essa passagem, ela é muito famosa, ela é muito conhecida no meio cristão, que diz o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tá? Nós temos essa outra aqui de 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 18, quando Pedro diz o seguinte: antes, vírgula, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Tá? E aqui a famosíssima palavra de Tiago capítulo 4, versículo 8, que diz assim, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Claro, quando Deus se aproxima de nós, essa convivência, essa comunhão, vai fazer com que cada um de nós tenhamos intimidade com Deus e, logicamente, passamos a conhecer a Deus. Por exemplo, quando você namorava com a tua esposa, teu esposo, você não conhecia direito, mas quando você passou a conviver, aí você passa a conhecer o teu cônjuge, né? Você passa a conhecer melhor aquela pessoa. E assim é Deus. Quando nós passamos a conviver mais tempo com Deus, dedicar mais tempo ao Senhor, nós vamos então ter um relacionamento, nós vamos conhecer melhor a Deus, tá bom? Agora, meus queridos,
finalizando essa parte do cognoscível e do incognoscível, nós vamos entrar agora numa outra parte interessante, que é os nomes de Deus, tá? É interessante, você sabe que quando nós nos referimos a Deus, existem algumas formas de nós o chamarmos, de nós o conhecermos, né? Então, nós vamos aprender aqui algumas coisas a respeito disso, tá? Primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que os nomes de Deus, primeiro, revelam sua natureza divina diante da humanidade. Gente, quando eu falo em Deus, tá, é lógico, é evidente que isto aqui, este nome Deus, tá, ele revela, né, a superioridade divina diante da humanidade. É por isso que quando eu me refiro a este Deus, ao Deus Criador, eu tenho obrigatoriamente que usar o D maiúsculo. Gente, eu fico perturbado quando eu vejo alguns cristãos se referir a Deus com a letra minúscula. Gente, essa letra minúscula aqui, ó, ela se refere a qualquer Deus, tá? Mas quando se refere ao Deus verdadeiro, ao Deus cristão, esse nome aqui, ele revela a natureza divina diante da humanidade, tá? Além disso, os nomes de Deus também enfatizam seu poder, a grandeza e a glória do Todo-Poderoso. Por exemplo, El Shaddai, né? Shekinah, o Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Adonai, né? São nomes que revelam a grandeza de Deus, a glória do Todo-Poderoso. Por exemplo, quando eu falo Yahvé Jiré, Jeová Jiré, é o Deus da providência, né? Jeová Rafá é o Deus da cura. Então, os nomes de Deus revelam a sua natureza, tá? E também eu posso falar que os nomes de Deus, eles vão fazer o quê? Eles vão enfatizar os seus atributos, né? Eles vão enfatizar as características de Deus, tá? E aí nós vamos analisar aqui algumas situações de grande interesse para todos nós. Muito bem, então vamos analisar aqui Elohim, tá? Ou Elohim. Eu acredito que os senhores irão ter aula de hebraico e vocês vão aprender a traduzir melhor isso aqui, tá? Elohim, Elohim. Pode ser Elohim, pode ser Elohim, tá? Isto aqui é uma representação no plural. Nós vamos encontrar em torno de 2.570 vezes escrito na Bíblia, tá? Agora, quando eu me refiro a Eloar, Eloá já é um singular, já é Elohim, por exemplo, Elohim é Deus no plural. Eloar já é Deus no singular. Vai aparecer em torno de 57 vezes, tá? Olha só que coisa interessante. O Eloá não aparece em nenhuma outra língua, exceto na língua hebraica. Olha que informação super interessante, tá? Eloá você vai encontrar apenas em outra, não vai encontrar em outra língua, outro idioma, exceto na língua hebraica, tá? Além disso, não se encontra em outras literaturas antigas extrabíblicas, nem mesmo no Talmud dos judeus. Gente, quando vocês puderem, deem uma lida no Talmud, tá? É muito interessante a leitura do Talmud, tá bom? E olha, nem mesmo nesse código de ética, nesse código dos judeus, existe, né,
a expressão Eloar, Elohá, que é uma forma em singular do nome Elohim, tá? Vamos ver lá, tem mais coisas sobre Elohim. Vamos lá. Em relação ao Elohim que nós estamos falando aqui, ou Elohim, né? Olha só, se refere tanto ao Deus Todo-Poderoso como aos deuses. Eita, que agora deve ter assustado você. Gente, quando eu uso a expressão Elohim, nós temos que tomar cuidado. Se você for ler na Bíblia hebraica, você vai ver que vai estar lá Elohim. Só que quando eu falo em Elohim, eu posso estar me referindo a Deus unicamente, tá? Posso estar me referindo a Deus, aí é o que já muda a cor da caneta. Como que também eu posso estar me referindo a deuses, tá? A outros deuses. E isso é perceptível, tá? Só que quando se refere tanto a Deus, tá? Quanto a outros deuses, aqui tanto a Deus quanto a outros deuses, tá? Isto aqui, como que eu vou diferenciar, né? De que maneira eu vou saber se está se referindo a Deus ou a deuses, né? Aí nós vamos entender aqui, ó. Quando Elohim se refere às divindades, traz o verbo, olha só, os pronomes e o adjetivo no plural. Eita, que coisa interessante. O que representa multiplicidade, tá? Então, gente, quando Elohim aqui, ó, quando o verbo que acompanha o Elohim, quando o pronome que acompanha o Elohim estiver no plural, aí vai estar se referindo aos deuses, tá? Está no plural, então esse Elohim está se referindo aos deuses. Agora, quando é aplicado ao Deus de Israel, aí a coisa já é um pouco mais diferente, tá? Quando se refere ao Deus de Israel, olha só, os pronomes, o verbo e o adjetivo, eles ficam geralmente no singular, tá? No singular. Então, se esse Elohim aqui, ó, se refere aos deuses, o verbo, o adjetivo e o pronome irão ficar no plural, tá? Agora, quando se refere a Deus, aí já vai ficar no singular. O que que fica no plural? O que que fica no singular? Ora, os pronomes, os verbos e os adjetivos que acompanham essa expressão Elohim, tá? Bom, meus queridos, e por hoje nós estamos encerrando essa aula de número 5, tá? Na próxima aula nós já iremos fazer a aula de número 6, já para nós encerrarmos, tá, a disciplina Teontologia. Eu desejo a todos vocês bons estudos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.